olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Consciência Paranormal, sempre trazendo pessoas incríveis, né, para bater esse papo, onde nós trocamos experiências, impressões. Ninguém está aqui na condição de mestre, né? Somos todos alunos, estamos todos aprendendo, e que bom que você está aí. Então, já aproveita, já deixa, né, a sua curtida, você gostando, evidentemente, sei que você vai adorar, e deixa também as suas impressões, deixa um comentário, não é? E a gente vai sempre trocando. Por isso, sempre pessoas incríveis, pessoas da minha convivência, pessoas que eu confio. Eu trago para vocês o que a gente tem de melhor. E hoje, antes, porém, já avisando, certo? Você já está inscrito no meu canal? Não? Gente, tem que se inscrever no canal, tem que participar para a gente crescer. Você está gostando dos programas que eu tenho apresentado? Então vamos lá, vamos participar. Inclusive, gente, né? Vocês sabem que isso daqui a gente faz na base do vamos ver como é que fica, né? Tem toda a parte técnica, tem gente que trabalha com a gente. E aí tem um Pix aí. Você gostou? Deixa aí, né? Uma participação, uma colaboração aí para a gente continuar trazendo pessoas incríveis. Instituto Ivan Martins, é só entrar e se inscrever. Consciência Paranormal está dentro do canal Ivan Martins. Agora sim, o mais importante. O meu convidado de hoje é Ricardo Ida. Gente, ele é doutorando e mestre em Ciência da Religião pela PUC São Paulo. É astrólogo, escritor e apresentador do programa da Vibe Astral, né, na Vibe Mundial, diariamente. Aqui, qual é o nome do programa lá? Vibe Astral. Vibe Astral. A gente tem que fortalecer, não é isso? Nossa, Ivan, que prazer, que delícia estar aqui com você. Você sabe que você falou aí dos não mestres, mas eu digo uma coisa, você para mim é um mestre e, olha, eu fui realmente, o quanto que eu aprendi aí durante todos esses anos com você, com o Instituto Querido, Martins. gratidão. Nós aprendemos sempre, né? Estamos aqui nessa condição de aluno e é tão bom ver uma pessoa como você, com a sua capacidade, com o seu conhecimento, né, vindo aqui, se abrindo com a gente e me fazendo um elogio. Sou muito grato a você. Viu? Um elogio que vem do coração, que vem da alma. Sou muito grato a você mesmo, né? Quero agradecer você por estar aqui compartilhando, né? Gente, vai ser incrível, com certeza. Olha, nós vamos entrar agora em questões bastante complexas. Vamos lá. Eu sou um apaixonado por história, sou um apaixonado por tudo, por tudo que tem essa representatividade, né? Sobretudo quando se fala do sagrado. Perfeito. Esses dias, ainda vendo uma matéria incrível, falando sobre o Deus Leão. Ele tem 40 mil anos, foi feito por teste de carbono, 40 mil anos, uma estatueta de um homem, né, um híbrido, um ser híbrido, metade homem, metade leão, cabeça de leão. Gente, 40 mil anos, e possivelmente uma das primeiras imagens, até agora conhecidas, sobre, antes tinha a Madonna Negra, né? Sim, sim. Que era de 30 mil anos, uma primeira referência ao sagrado. O homem criou Deus ou Deus criou o homem? Aí a grande pergunta filosófica, que é um grande debate. Na verdade, para nós, cientistas da religião, Sim. Deus é uma criação humana, não é? Sim. Eu não estou entrando aqui no aspecto espiritual. No mérito, né, da questão. No mérito da questão. Mas enquanto ciência da religião, a representação dessa divindade é uma criação humana a partir de um ambiente onde uma determinada sociedade se desenvolve. Então, tem uma teoria bem bacana na ciência da religião que diz o seguinte, olha, o Deus de cada comunidade vai assumir as características daquele meio ambiente. Então, se a gente imaginar na África e pensar nas divindades, por exemplo, do panteão Iorubá, a gente vai identificar um orixá ligado aos rios, um outro ligado ao mar, um outro ligado às matas, enfim, às folhas.
O Saim. Pois é, eu, assa. Mas tudo isso o quê? São símbolos, são representações daquilo que uma determinada comunidade observa ao seu redor. Quando a gente pensa, por exemplo, num Deus da Palestina, ele surge numa comunidade completamente austera, de deserto, de grandes dificuldades. Então aquele grupo ele passa a olhar a divindade sob um prisma de deserto, de austeridade. Sim. Então, não tem como você comparar, por exemplo, os deuses africanos que dançam, os deuses africanos que se mostram muito generosos com uma farta natureza, com um Deus que nasceu na Palestina, em que as pessoas viviam condições muito adversas. Muito adversas. E então a ideia é de um Deus irado, de um Deus agressivo, de um Deus punitivo, né, de um Deus irascível. Então, nesse contexto, a gente pode imaginar que a representação divina surge a partir de um olhar humano. Mas isso não quer dizer que eu não estou colocando em absoluto a existência... Um questionamento, né? Não é essa, não estamos questionando Deus. Eu sei que até filosoficamente, ou do ponto de vista matemático, se a gente imaginar que tudo tem causa, existe uma causa primária para todas as coisas. Agora, a forma como a gente vai dar ou nomear, ou criar uma egrégora, isso vai depender muito das diversas e diferentes comunidades. É por isso que a gente não pode, de jeito nenhum, deixar de lado numa discussão sobre intolerância religiosa aspectos históricos e geográficos. E imaginando que cada tempo, cada época, cada lugar vai traduzir essa divindade de um jeito muito próprio, de um jeito muito particular. Até porque quando a gente pensa, mesmo dentro de um catolicismo, dentro de um cristianismo, a perspectiva de um Deus único na Europa é muito diferente dos Estados Unidos e muito diferente do Brasil. Então, nesse sentido, repito, para a ciência da religião, o homem criou Deus. O homem criou Deus. Porque nós temos essa relação muito próxima com a divindade, porque eu creio que nós somos deuses. Né? Perfeito. Nas próprias escrituras, você vai ver em várias culturas se referenciando ao homem como uma expressão de Deus, uma expressão direta de Deus. Você vai ver isso na Índia, você vai ver isso na África também, eles falam sobre isso, porque quando nós catulamos no candomblé, você passa a ser o orixá. Eu, por exemplo, na casa do meu pai, sou chamado de Iá, que quer dizer Iemanjá. Uhum. Né? Então você passa a ser o próprio orixá. Né? E ele é pai porque ele trouxe o orixá para o mundo através... Enfim, aí são questões que a gente não entra, mas é essa expressão de Deus. Então eu acredito que nós somos deuses, né? Vindos de um Deus maior, Deus Pai, porque ele é o centro, ele é a colmeia e nós somos as microabelhas representando ele. Então não importa onde começou. Eu recebo pessoas, por exemplo, ufólogos, e dizem o seguinte: olha, somos criados por extraterrestres. Ok? Creio nisso também. Por que eu creio? Porque não importa de onde você veio, mas de onde você veio foi criado também. Foi criado por quem? Foi criado por alguma energia maior. Então, eu sempre gosto de quando eu converso com alguém, um cientista de religião, um estudioso de religião comparada, tudo mais, eu gosto de trazer isso à tona, porque Deus vai ser sempre tão bondoso quanto o povo onde ele faz sentido, quanto ele pode ser perverso. Eu gostei como você colocou. Por exemplo, os orixás, né? Os orixás, na verdade, é um Deus fatiado em muitas fatias, né? Você concorda comigo? Eu acredito como se fosse órgãos humanos. Sim. Né? Um é responsável lá seria o pulmão, o outro seria o estômago, sim, o outro seria os olhos. E quando a gente vai estudar um pouco, e aí não vou entrar, né, nos segredos, das religiões de matriz africana, mas é claro que é possível pensar, inclusive, em orixás e regência desses orixás em determinados órgãos. Né? Então, é claro que a gente... pode imaginar, e eu acho que você usa, aí eu compactuo da mesma filosofia de que somos expressões. Né? Tudo é uma expressão dessa força, dessa divindade. E não deixa de ser, no meu entender, também os orixás, as diferentes expressões dessa divindade. E é tão físico isso, né? Físico. É tão claro isso.
Não, e eu acho incrível quando você traz essa perspectiva de físico, porque nós vivemos hoje numa época em que as pessoas estão buscando ou reencontrando o aspecto físico da sua espiritualidade. Durante muito tempo, até por uma tradição protestante, a gente negligenciou o corpo. Então a espiritualidade era muito voltada para a alma, a religião só valia se tivesse alguma coisa escrita, era tudo no universo mental. E faz aproximadamente uns 50 anos que a espiritualidade passa a se manifestar cada vez de uma maneira muito mais corporal, sensória. As pessoas começam a perceber isso. Não à toa que as religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda, ou então as diversas expressões de xamanismo, ou mesmo o neopaganismo, tem crescido tanto numa sociedade, porque na nossa sociedade contemporânea, por quê? Porque as pessoas querem esse resgate do corpo. Elas querem voltar a sentir e não apenas pensar a religião. E essa sensação, esse sentir de religião passa muito pelo universo físico, passa muito pelo corpo. Então o estado de transe se torna cada vez mais importante quando a gente pensa nas religiões contemporâneas. A gente fala, porque os evangélicos não aceitam a incorporação. O que é quando eles recebem o Espírito Santo e rodopiam, não é? Então, a gente começa a perceber, eu gostei muito dessa sua frase de trazer o universo físico de novo para o espiritual, porque durante muito tempo, tudo que era físico, tudo que era corpóreo, tudo que era sensorial ficou muito esquecido. Eles não tomavam nem banho para não se tocarem, né? Justamente. Né? Chegou um ponto, né? Por exemplo, casai-vos e multiplicai-vos. Gente, o falo, né, o órgão genital da mulher, são templos. São templos e são instrumentos do sagrado, né? Então, quer dizer, um homem não se tocar, não se acariciar, uma mulher não se tocar, não acariciar, qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Então, as religiões hoje estão passando por uma transformação, eu vejo isso, ou se transformam, né? Porque as pessoas não vão deixar, as pessoas estão voltando para a sua natureza, né? Divina também, né? Eu acho outra colocação sua importantíssima, de que as religiões estão sempre em constante transformação. Então, não tem como você imaginar, falar assim, eu sou um purista, porque o catolicismo que eu sigo é o catolicismo verdadeiro, o cristianismo que eu sigo é o cristianismo verdadeiro, a umbanda que eu sigo é a umbanda verdadeira, o candomblé. E a gente vê, né, começa brigas, inclusive, entre pessoas em torno de fundamentos diferentes. Bom, as religiões elas se transformam e faz parte, porque as religiões, enquanto manifestações culturais, elas vão receber influências daquele determinado momento. Agora, é claro, o corpo sempre foi um tabu para muitas religiões. Por quê? Porque ele tem a ver com o prazer, não é? E durante muito tempo, religiões que precisam controlar, outras, né, aquelas religiões que querem dominar, eles precisam dominar o prazer, porque uma pessoa sem prazer é uma pessoa muito facilmente dominada. E aí, é claro, vai passar muito, inclusive, pela sexualidade. Eu tenho um texto científico, aí, um artigo científico, que eu falo muito do palavrão. É muito engraçado isso, de palavrão. Vamos falar em língua portuguesa. Eu não vou falar nenhum, não se assuste. Não, pode falar. Eu não me importo com palavrão. Mas você veja uma coisa, todos os palavrões, ou a maior parte dos palavrões que hoje da língua portuguesa, eles têm a ver com partes do corpo e órgãos genitais. Sim. Né? Ou ainda com o ato sexual em si. São partes do corpo. Quer dizer, por que eu não vou. O nariz, a orelha, o coração, a mão não se tornam palavrões? Porque eles justamente criou-se essa ideia de que os órgãos genitais eles têm que estar muito relacionados à sujeira para haver uma conexão com a questão do prazer e fomentar um fantasma aí, um cemitério nas pessoas em relação a isso, né? Domine pelo sexo, pelo medo, né? Você priva a pessoa da vida sexual, você priva a pessoa do prazer, acabou, você domina a pessoa. Você domina. Nós sabemos por informações que muitos sacerdotes que vivenciam sua sexualidade muito bem, né? Mas é aquela história, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Pois é. Porque isso é um controle, né? Por exemplo, você pode espancar uma pessoa e você está cometendo um pecado. Agora, se você
der prazer para uma pessoa, receber prazer de uma pessoa, é um pecado mortal. Justamente, é um absurdo isso. Então, qual é o peso, qual é a medida? Né? Não, e eu acho que tá aí é olhar para o passado. Né? Agora a Sim. gente está, eu como astrólogo, eu falo que agora a gente entrou com o Sol aí no signo de Câncer, e tem a ver muito da gente olhar para as nossas raízes, a gente olhar a nossa trajetória, a gente olhar tudo aquilo que a gente recebeu como herança, inclusive cultural. E quando eu comecei nessa conversa nossa, falando da religião da Palestina, daquela religião que nasce no meio de um deserto, a gente começa a perceber que naquele momento, a cada 10 crianças que nasciam, 9 morriam. Né? E se não houvesse aí um forte estímulo ao sexo como forma de reprodução, muito possivelmente parte daquele grupo teria sido exterminado pela própria natureza. Então, você imagina quando você pensa 3.000 anos atrás, olha, sexo só serve para reprodução, ou então, em absoluto, a gente vai aceitar métodos de contracepção. Isso porque nós estamos falando de 3.000 anos atrás, uma sociedade que, repito, aliás, até 100 anos atrás, quer dizer, na época dos nossos avós, dependendo de onde eles morassem, muita gente perdia filho com uma certa frequência. Então, você assumir determinadas leis ou determinadas normas de padrão sexual que faziam sentido há 3.000 anos no meio de um deserto em que você precisava realmente garantir a sobrevivência de um povo. E hoje, em que, ao contrário, nós estamos com um excesso aí de população, não faz sentido nenhum e a gente precisa olhar isso. Sentido. Inclusive, você traz aqui um livro, né, porque você também é um escritor incrível, você traz aqui Desmistificando a Umbanda e traz esse outro livro que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, que você faz aqui uma saudação logo na capa, né? E você traz aqui Exus e Pombagiras, né? Ou a famosa Bonga Gira, como se fala no candomblé. Quando você pega a representação de Exu, é um falo. Uhum. Quando você pega a representação em algumas culturas, é o próprio órgão genital também. Se você vai para a Umbanda, que cultua imagens, você vai pegar a Bonga Gira, uma mulher muito bonita, com seios fartos e com tudo à mostra. E Exu a mesma coisa, com tudo à mostra. Apesar que eles não mostram o falo quase. Em alguns terreiros você vai encontrar. Eles quase não mostram o falo. O falo eles deixam separado, porque seria uma imagem agressiva. Parte da demonização do sexo na religião foi usada transformando isso como uma demonização de Exu e Bonga Gira, né? De Pombagira. Sim. Você é o bandista. Sim. Como que você vê isso dentro da Umbanda hoje? Você acha que a própria Umbanda tem um certo preconceito com Exu e Pombagira? Ah, totalmente. Eu menciono isso no livro. E esse livro não é um livro para ser a catequese dos umbandistas, porque eu falo, olha, isso aqui cada casa tem os seus fundamentos Claro. e fundamento é que nem panela, cada casa tem a sua. Então não tem como ir mexer. Mas a gente vai fazer uma pesquisa muito profunda de como os Exus e Pombogiras são vistos inclusive dentro das casas. Então é um ponto interessante, porque eu também fui iniciado no candomblé, não sigo, dei as minhas obrigações, então aí Claro. fui raspado para o Xuguian, e aí é engraçado... Meu terceiro orixá. Ah, é? Que bacana. E justamente, um dos pontos que tem lá, tem itãs em que fala que o Xuguian, inclusive, criou o pênis e a vagina, né? O que para muitos umbandistas, quando você pensa em imagem de um Oxalá, eles pensam o Oxalá vinculado a Jesus Cristo, nunca passa pela imagem, né, nesse sincretismo que ele poderia ter a ver com a criação do pênis e da vagina. Mas voltando à história dos Exus... Mas não casai-vos e multiplicai-vos. Justamente. Se você pega Lufã, é o velho. Se você pega Oxalá, né? É Deus. Se você pega o Oxalá, também tem algumas... Qual é o nome, meu Deus? Tem outro nome também que é designado para Deus, mas muitos terreiros têm como Oxalá. O Batalá. O Batalá ainda tem mais um, o Lorum. O Lorum. Ainda tem o Lorum, dentro da Umbanda é o Lorum. E tem o Xaguian, que é Jesus, né? Não dentro de um sincretismo, vamos falar sobre isso também, mas dentro de seria o comparativo. Então, se você pegar, na verdade, só mudam os nomes. Sim, sim. Né? Mas a formação é a mesma.
Então, Deus criou, sim, o sexo. Lógico. Porque senão a gente procriaria simplesmente pelo cheiro, né? É lógico, com A gente pólen, espirrava e saía os pólen. saía os pólen, né? Então, fez o sexo e fez gostoso, né? É lógico. Porque se o sexo não fosse bom, ninguém fazia. Justamente, e precisa dar prazer para poder, inclusive, entre outras funções, não só multiplicar e promover a reprodução, mas, inclusive, dar uma certa saúde emocional e mental Então para as fica assim, eu pessoas. vou fazer gostoso, mas não faz não, hein? Pois é. Eu fiz, eu não come não. O mel é doce, mas não come não. Pois é. A fruta é doce, mas você não lógico, pode comer. Quer dizer, lógico. fica uma situação um pouco complexa, né? Total. Dentro do candomblé, as coisas são muito pão, pão, queijo, queijo, né? Você sabe que o candomblé em si não cultua praticamente nenhuma data religiosa cristã, né? Eles não são contra, mas cada um no seu quadrado. Hoje, como é que você vê o sincretismo, né? Eu gosto de fazer essa pergunta, principalmente quando vem uma pessoa culta como você e tudo mais. Como que você vê o sincretismo dentro da Umbanda ainda hoje? Qual é a justificativa do sincretismo na Umbanda hoje? Bom, como você falou, candomblé é uma coisa, umbanda é outra coisa, né? Então isso já daí a gente já tem um panorama bem diferente. Já. Na ciência da religião a gente tem duas expressões diferentes, sincretismo e hibridismo. Né? Hibridismo significa que as religiões, quando vão entrando em contato umas com as outras, elas vão absorvendo. Então, falar que existe alguma religião pura, não existe religião pura. Os romanos já faziam isso naquela época. Lógico. E eles iam assumindo, inclusive, divindades e práticas dos povos que eles iam conquistando. Então, é super interessante, até porque as pessoas elas não sabem disso, mas o Império Romano foi um grande exemplo de tolerância religiosa. De respeito, sim. De respeito religioso. E aqui eu estou falando de dados históricos, inclusive, eu não quero ser polêmico, mas quando a gente olha registros históricos, os primeiros a destruírem imagens foram cristãos fundamentalistas no início do cristianismo, 300, 400 anos depois da vinda de Jesus Cristo. Foram cristãos que começaram a destruir templos romanos, porque até então os romanos falavam, olha, cada um no seu quadrado, se quiser, você cultua o Deus que você quiser, as divindades da Pérsia, as divindades da Grécia, as divindades... Paga seus impostos, tá tudo certo. Desde que pagasse imposto, tá tudo resolvido. Mas quando a gente olha aqui a religião, quer dizer, todas elas vão trocando e vão se construindo a partir desses contatos. O sincretismo, por outro lado, não. O sincretismo é um tipo de hibridismo, mas um hibridismo estratégico. O que é isso? Quando você procura assumir características de um determinado povo para preservar a sua religião. E foi o que aconteceu com as religiões de matriz africana aqui no Brasil. Então, historicamente, é claro que fazia sentido você cultuar, né, os seus orixás com nomes de divindades católicas para que isso pudesse se perpetuar e quando você tivesse aí qualquer tipo de perseguição, falando, não, eu tô aqui, eu não estou cultuando Nanã, estou cultuando Santa Ana, né? Não estou cultuando o Baloaê, estou cultuando São Roque. Então, historicamente... Ou São Lázaro. Então, isso aqui fez sentido durante um tempo. Hoje... já não tem mais, né? Você não tem, mas tem um aspecto histórico. Eu gosto muito de uma discussão que houve entre a mãe Estela de Oxóssi e mãe Menininha do Gantuá nos anos 80, quando... E até hoje, você vai lá no Gantuá, tem a estátua de São Jorge lá no meio né? Sim, tem, com certeza. Para todo mundo ver, no meio do terreiro. E aí eles vinham, olha, existe uma questão de respeito histórico, enfim, né? Até hoje na Bahia, é engraçado, existem... iaôs que saem da feitura e vão fazer parte de missa católica. Aí é uma questão muito mais de tradição do que realmente de necessidade. É interessantíssimo isso, você trazer isso, porque é real. Porque... E aí a gente não tem como ir discutir, porque você tem um aspecto que é um aspecto histórico. Enquanto não cai o quelê... Enquanto não cai o quelê, não, mas depois de quelê caído...
É a primeira coisa que eles fazem para missa. Ir para missa. Não, quando não vão de quelê coberto. Quelê coberto, olha só, essa eu não sabia. Eles vão, e olha, não é uma prática de um terreiro só não, são vários terreiros na Bahia que ainda praticam isso. Agora, é claro, não tem uma justificativa, com o crescimento desse movimento de emancipação dos negros, eles falam, não, vamos aí cada um resolver isso de um outro jeito. Né? Porque é uma questão de ancestralidade, né? Eu, por exemplo, eu tenho essa ancestralidade espiritual. Eu sou um homem branco, descendente de europeus, eu não tenho uma ancestralidade, não nesse sentido, que talvez eles falem sobre ancestralidade hoje, mas eu tenho ancestralidade. Se você for pegar uma questão histórica, viemos todos da mãe África, clareou a pele porque estava fora daquele hemisfério e tal, mas eu não tenho ancestralidade como a comunidade, né, preta hoje, né, defendem, né, e buscam. E a gente tem que respeitar isso, tem que respeitar esse espaço. Mas quando eu penso em candomblé, quando eu penso em umbanda, eu penso nessa raiz. E eu penso no que aquilo significa para mim enquanto energia. Porque energia tem que fazer um sentido para mim. A energia tem que fazer um sentido para mim. Perfeitamente. Então, a energia que faz sentido para mim é quando eu vejo as pessoas cultuando um Deus que está muito próximo da natureza humana. Porque quando foge dessa natureza humana, das coisas tranquilas, por exemplo, você pega, por exemplo, Oxóssi. Oxóssi é a guerra, mas Oxóssi é a caça, Oxóssi é a nossa necessidade, né? Então, eu acho lindo. Quando você pega Exu, por exemplo, Exu enquanto orixá, né? E não que os outros não sejam interessantes, não é essa a questão. Você pega Exu enquanto orixá. Gente, a vida, é a natureza humana, é a nossa raiz. Então, essas coisas me fazem sentir uma verdade. Sim. Né? Não importa se você deu nome a uma força. Porque as pessoas dizem assim, mas ele foi inventado. Eu falo, não. Deram nome àquilo que existia. Perfeito. Nossa, uma colocação brilhante, brilhante, brilhante. Bom, aí a gente, nessa sua fala, a gente pode trazer inúmeras discussões. A primeira delas, que eu acho muito bacana, é quando as pessoas dizem assim, não, porque o candomblé, ele é puro. Não. Se a gente vê o culto de orixá na África, e eu estive na África para fazer pesquisa também, você sabe que o culto de Xangô é muito diferente do que se pratica aqui. Né? O culto de Ogum é muito diferente. E o candomblé, inclusive enquanto xirê... O candomblé é brasileiro. Né, o candomblé brasileiro você não encontra em lugar nenhum. Não existe. A existência do xirê é o quê? É a possibilidade de pessoas escravizadas de diferentes regiões, né, que cada um era de Oió, o outro era de Jibô, poderem cultuar juntamente, mas não existe o xirê como existe no Brasil, na África. Então, é importante a gente trazer isso, porque muita gente não sabe dessa história. Acha que o candomblé que está sendo dançado com roupa de baiana é uma coisa africana. E não é. Não é. Não é. Você viu como é que eles entregam os filhos para os orixás? Porque aqui é o pai de santo que fala, você é filho disso, lá eles pegam a criança, né? O pai e a criança pelados, é o pai que faz. Emanjá é seu. O pai escolhe o orixá que ele quer dar ao filho. Muitas vezes por quê? Porque todo mundo é de uma região e todo mundo é consagrado àquele orixá. É lógico. Tem o rio Emanjá. Lógico. Rio, porque no Brasil é cultuado no mar, mas lá é cultuado no rio. Assim como Obá. Né? Justamente. Obá, que no Brasil quase não se cultua mais, né? Assim como Oxum também, é um rio também. Então, dependendo da região, todos são daquele orixá. Né? Perfeito. Porque é uma questão... Então, é muito complexo, né? Totalmente. E aí vem aquelas histórias, aquelas polêmicas, que no Brasil, homem não pode ser filho de Nanã, mas você tem sacerdotes homens na África consagrados a Nanã. E por outro lado, e eu acho que o segundo elemento que você trouxe que é fundamental para a discussão é o seguinte, não, porque o nome é Oxóssi é uma criação, não. Já existe essa força da natureza. Se você quiser dar nome, é lógico, não quero dar nome
de Xangô pro trovão, dá o nome de Thor. Não é esse. Ou então vou dar o nome de Caramuru. Sim. Quer dizer, essas forças continuam existindo e essas forças antecedem. Independente do nome que você der. Independente do nome. Então, quer dizer, você falar, não, isso é porque eu sou branco, porque eu sou japonês, ou porque então isso aqui não vai poder cultuar, tudo bem, você troca o nome e como é que fica? Agora, é importante ressaltar, e eu sempre alerto isso para quem segue as religiões de matriz africana, porque se você quer que uma religião ela se torne cada vez mais universal, você precisa universalizar essa divindade. Aí foi que o cristianismo conseguiu... Teve uma sacada imensa, Sacada imensa. Então, assim, até a chegada do cristianismo, você fazia parte da religião em que você nasceu. Né? Aí Paulo de Tarso resolve, não, agora você não precisa ser mais judeu, você vai seguir a religião, e de repente foram para a Grécia, e foram para o Japão, chegaram na China e começam por quê? Porque esse Deus ele não é um Deus necessariamente ancestral, é um Deus universal. E quando a gente tenta hoje restringir qualquer que seja a sua origem, a sua divindade a uma determinada zona geográfica, você corre o risco de fazer com que essa religião desapareça no decorrer do tempo. Ela vai sendo suplantada, lógico, por aquelas que têm condições de se universalizar, né? Totalmente. Ela não tem como. Totalmente. Uma das coisas que eu sempre conversei com irmãos meus dentro do candomblé mesmo, né? Porque eu quase não falo diretamente sobre isso, mas, enfim, eu tenho meus irmãos, a casa do meu pai é uma casa de obrigação e é uma casa de acolhimento. E nós todos temos mais ou menos as mesmas características, porque assim como você, nós viemos de uma formação, às vezes, até muito rígida dentro do academicismo, né? Eu estudei teologia, estudei filosofia, então a gente vem de uma formação muito rígida. Então, a gente precisa de um acolhimento quando chega dentro da espiritualidade, porque nos falta humildade quando a gente chega. Então, a casa do meu pai é uma casa de acolhimento, é uma casa muito especial nesse sentido, porque nós fomos acolhidos, embora a gente não tivesse condições de entender o que estava acontecendo. Aí eu escutei alguém falar assim, não, porque o candomblé é muita magia, enquanto Umbanda é uma coisa mais cristã. Eu falei, vocês estão equivocados, mas num nível absurdo. Eu falei, vocês já viram livros de magia antigo? Grimório, essas coisas? Não. Eu falei, então, gente, se informe antes de falar. A Umbanda trabalha com um ponto riscado no chão. Que é sigilos. Sigilo. E aquilo é feitiçaria, bruxaria, lógico, magia, o que você quiser. E aquilo é de um nível que você não tem noção do que é um ponto riscado no chão. Pois é. Aquilo ali são sigilos, são coisas sérias. A pessoa... Eu falei, você nunca já entrou no terreiro de Umbanda? Não. Eu falei, então entra. É lógico. Entra numa Umbanda, entra numa Quimbanda, vai ver o que é. Magia das velas. Magia das velas, imagina. Então aquilo tudo... então eu acho que o que falta muito é humildade mesmo, né? Humildade, é você fazer um mergulho, você buscar, né? E voltando ao assunto que nós começamos sobre Pombagira e Exu. Nós falamos sobre preconceito, aquela coisa toda. Você acredita que hoje exista um nível de consciência, esse nível de consciência está crescendo? Esse nível de você não ligar mais tanto o sexo com o pecado, com demonização. Como que você acha que isso está funcionando? Porque às vezes eu ligo a televisão e eu vejo várias pombagiras em carne e osso. Totalmente. Né? E vários Exus também. É lógico. Em carne e osso. E às vezes Exus em carne e osso que se dizem de outras religiões, inclusive. Tem isso. Não é? Lógico. Eu vejo isso direto. Você acha que está tendo uma aceitação maior? Olha, Ivan, eu vou te contar uma coisa, um segredo, que agora vai pro ar. Eu acho que tem duas frentes que estão se chocando e que talvez consiga daí sair uma síntese, né? A tese, antítese, uma síntese. Sim. Em breve, porque
De um jeito, eu acho que existe uma força, sim, de consciência, de reflexão, um desejo de liberdade das pessoas, e esse desejo de liberdade ele passa muito pelo que hoje a gente chama de religião do self, as pessoas quererem criar sua própria espiritualidade. Então, em vez de elas seguirem um padre, um pastor, um pai de santo, elas vão no instituto, elas começam a buscar informações Sim. com facilitadores, com professores, e aí elas começam a descobrir, né, elementos e construir a sua espiritualidade. Então, nesse sentido, sim, e essas pessoas elas estão abertas a olhar e falar, olha, realmente, vamos olhar o Exu enquanto arquétipo, vamos entender o que traz esse elemento, essa força da natureza, vamos pensar a Pombagira, o que ela representa enquanto emancipação, empoderamento feminino, enquanto o resgate de uma sensualidade extremamente saudável. Existe esse movimento, mas por outro, existe um movimento fundamentalista que às vezes as pessoas dizem, o fundamentalismo ele está crescendo dentro de um universo cristão. Não é verdade, ele cresce dentro de todas as religiões. Então tem um fundamentalismo que é cristão, tem um fundamentalismo que é islâmico, existe um fundamentalismo dentro das casas de candomblé, existe um fundamentalismo dentro da casa de umbanda. Então já começa assim, não, então é assim que tem que ser feito, se não é assim você é um marmoteiro, e começa até... Eu vi esses dias o pai Kleber de Ogum lá falando uma coisa muito interessante justamente sobre isso. Ele falou, o maior inimigo hoje das religiões de matriz africana não é externo, tá interno. Tá dentro de casa. Começa um a atacar o outro e você falou de acolhimento dentro da casa onde você foi catulado. Muita gente chega nas casas ou tenta... O primeiro contato que tem com as religiões de matriz africana é um contato de choque, e não é porque fala questão de dinheiro, não, é a briga que se vê dentro das religiões, um atazanando o outro. Agora, é claro que tem esse choque, mas eu tendo a acreditar que no futuro aí, sei lá, uns 10, 15 anos, a gente consiga realmente ter um entendimento muito mais tranquilo das questões da sexualidade, e isso também no sentido de identificar Exu, não só a Pombagira, não só como uma mulher que fica com os peitos de fora, mas como a representação de vida e de uma mulher autônoma. Autônoma, ela é uma feminista que não precisa mais estar disputando território com ninguém. Ela simplesmente é. E é uma feminista que não precisa vestir terno e gravata. Não precisa. Porque durante uma época, o que era? As mulheres acreditavam que para conseguir a equidade, elas precisavam deixar de lado todas a feminilidade, as características delas. Que é o que diferenciava ela do homem, né? Aí se você tira o que diferencia, você se iguala. Se você se iguala, você começa a fazer exatamente o que você condena. Não é? É um espaço, é uma linha muito tênue. Lógico. Entre remédio e veneno. Lógico. Sabe? É a dosagem. E eu acredito de verdade que as pessoas precisam fazer pesquisas, e eu estou muito apaixonado hoje por um movimento que está dentro da ciência da religião de resgate da divindade feminina. Ah, sim. Né? Houve uma época, que tem um livro incrível, que é Quando Deus Era Mulher. Na medida em que as diversas sociedades cultuavam a grande força de uma maneira feminina, porque elas não entendiam, né, como acontecia, por exemplo, o nascimento. Não sabia o que acontecia na fecundação, até porque não era imediato o ato sexual com o nascer de uma criança. Tinha lá o ato sexual, depois de a barriga da mulher começava a crescer e de repente ela dava, né, luz a um mini ser humano. Então, durante muito tempo teve esse culto. E em todas elas, por exemplo, o corpo feminino, a gravidez, era tida como uma grande bênção. A Madonna Negra, né? Com muitos peitos, né? Com quadril largo. E hoje não, as mulheres têm até um certo receio da maternidade, né? E acham que isso poderia ser uma vulnerabilidade, uma fragilidade, quando não é. E eu acho que precisa trazer essa discussão à tona para que possa haver de verdade uma equidade. Porque essa equidade de achar que vamos agir como uma sociedade patriarcal agiu e usar as mesmas ferramentas, não vai dar certo, porque não deu. Na verdade, não só Deus era mulher, como a sociedade era feminina, né? Porque de uma parte da teologia, onde a gente estuda, né, teorias, enfim, sobre essa questão da feminilidade de Deus, né?
E uma vez eu escutei alguém dizer o seguinte: olha, é simples, tudo é muito simples, resumiu em poucas palavras. A mulher menstruava, pouco tempo depois, ela tinha filhos. É. Opa, peraí, quer dizer que se rodar sangue tem filho? Bom, então se rolar sangue também tem produção, se rolar sangue tem não sei o que, tem prosperidade. Então vamos sacrificar. A gente não pode sangrar, a gente sangra o outro, faz sacrifício, tá ótimo, beleza, né? Então, na verdade, a mulher foi trocada pela violência do homem. Assim. A mulher foi trocada pela violência do homem. E essa violência nós vamos ver em sacrifícios humanos, nós vamos ver em muitas coisas. Porque o homem, na sua natureza, ele só mataria se fosse para se defender Deu para comer. ou para comer, né? Ou se o outro caçador, o outro abatedor tivesse no caminho dele. Bom, tem uma caça, tenho eu e tenho você, o lugar de caça é meu, eu vou te matar. Uhum. Então era um processo de sobrevivência. A guerra, como nós entendemos, é o homem se colocando como poderoso, né? É Porque a lógico. única forma que ele tem de demonstrar poder é a violência, muitas vezes. É. Né? Então, essa pessoa falava sobre isso. Eu achei interessantíssimo. Falei, gente, é uma boa teoria, né? Como se derruba o feminino, ou tenta-se, né? Derrubar o feminino, porque enquanto um homem não der conta de parir, ou fazer dentro de uma máquina, É. a mulher ainda vai ser o grande templo sagrado, né? Ah, totalmente. Não tem como ser diferente. E olha, Ivan, tem estudos muito interessantes, não é consenso, mas muito interessantes, que dizem o seguinte, que nas sociedades ou nos períodos em que a forma divina era uma forma feminina, foi quando se desenvolveu, por exemplo, a agricultura. Por Sim. quê? Porque a mulher, quando grávida, ela não podia sair para caçar. Ela tinha que criar ela não podia continuar nômade. Então ela Sim. precisava se estabilizar, construir, quer dizer, as cidades, né, surgiram nesse momento. E até se mostra esses estudos de vários arqueólogos, historiadores, junto de cientistas da religião, que grandes períodos de desenvolvimento e prosperidade da humanidade tinham era quando as divindades apresentavam essa forma feminina. Né? Então, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente pensar. E eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas elas se recusam, né, a olhar com uma certa empatia ou buscar conhecimento de outras religiões, até para entender como é que tudo se forma, né? Como é que as sociedades se formam, como é que o entendimento do sagrado do outro permite você compreender e desenvolver até mais compaixão em relação ao outro. É sempre sobre empatia, né? Totalmente. É tudo sobre empatia. Nós estamos fazendo uma viagem através de religiões, orientações espirituais e entramos pelo feminino, né? E nós podemos observar que a história se repete em todas as culturas. Sim. A história se repete em todas as culturas e nós vamos ver algumas estatuetas de dezenas e dezenas de milhares de anos representando a mulher como o sagrado, né? Então, agora é simplesmente a gente colocar, né? Como se diz? Colocar essa necessidade, né? Porque o homem e a mulher são iguais, são idênticos. Uhum. Os dois têm o mesmo valor, o mesmo peso, né? Então, quando se entende isso, quando você mistura as duas energias, né? Quando você mistura a energia feminina e a masculina, você tem, né, a união. Ali você tem a perfeição do que nós precisamos no mundo. Nós não estamos falando aqui de sexo, nós estamos falando aqui de energia. Né? Então, dentro desse contexto, a gente vai ver também todos os panteões se repetindo quando eles não se conheciam. Né? Se você pega a história do Oriente ou do Ocidente, se você pega um país lá na Oceania, se você pega ali na Oceania, se você pega aqui na América do Sul, você vai ver que as histórias são muito, muito parecidas, Sim. Né? Então é uma coisa quase que intrínseca da sociedade. Bom, falamos sobre muitas coisas, mas você é astrólogo, Astrólogo. não é? E você tem um trabalho lindo
Então, conta para o nosso público, que de repente não te conhece ainda, acho difícil, mas enfim, conta para os nossos inscritos, né? Digamos assim, para os nossos companheiros aqui de trabalho, nossos queridos, nossas queridas, qual é a sua vertente? Por quê? Astrologia, gente, astrologia não é tudo igual, né? Tem astrologia chinesa, tem astrologia do Ocidente, do Oriente, tem da Índia, a Védica, né? Védica. Você vai ter, enfim, você vai ter o que nós conhecemos aqui como a astrologia contemporânea, a clássica. O que mais tem são, são orientações, digamos assim, astrológicas. O que é que você segue? Eu sou um astrólogo contemporâneo tropical. O que é isso? Então, eu não uso, por exemplo, do universo sideral. Então, Sim. signo não é constelação para nós astrólogos tropicais, né? Porque esse é um grande erro. Ah, não, eu sou de Gêmeos ou da constelação. Não, você é do signo de Gêmeos, que é uma projeção, né? Que foi uma criação de homens e mulheres observando o céu. Agora, é claro que eu não posso deixar de estudar astrologia tradicional, eu não posso deixar... É a básica, né? É a básica. Então, a formação, eu vejo para começar a atender alguém, você precisa estudar pelo menos uns 6 anos dentro de uma boa escola. Sim. Para começar, e isso não significa que você não vai parar de estudar. Eu fico muito surpreso quando eu sou autodidata. É possível existir pessoas que são autodidatas, mas falta um método e aí falta determinadas malícias e conhecimentos que podem ser aprendidos. São autodidatas, né? Joga aquilo no computador e aceita o que sai e acabou, né? Olha, me deparei várias vezes com pessoas que quando você faz uma pergunta mais não é nem tão profunda, elas se embananam, né? Então, assim, quando você me pergunta, eu trabalho com astrologia contemporânea, mas fui obrigado a entender tudo de astrologia tradicional. Trabalho com astrologia kármica, trabalho com astrologia esotérica, trabalho com astrologia eletiva, quer dizer, mas tudo dentro desse viés contemporâneo. A astrologia kármica, ela trabalha com os retrógrados, não é isso? Não, também. É o mesmo mapa, só que a partir do mapa seu astrológico, ela vai dar uma outra interpretação. Ela vai olhar, pode olhar também os planetas retrógrados, mas vai olhar o planeta Saturno, vai olhar com também. outro viés, uma casa 12 de um outro aspecto. Então, você consegue, também tem uns pontos místicos, você vai olhar outras posições e vai dar uma outra interpretação para aquele mapa, mas o mapa continua sendo o mesmo. Agora, o caso de planetas retrógrados, você vai usar tanto na astrologia contemporânea para olhar aí quais são os seus desafios cotidianos, mas você vai usar, ele assume de verdade um papel mais importante, sim, na astrologia kármica. Aí entra as quadraturas, os trígonos, aquela coisa toda. Quadraturas, trígonos, sextios, são aspectos, são ângulos que os planetas fazem entre si, né? Que eles vão indicando certas facilidades ou certas tensões entre os planetas dentro de um mapa. Uma das coisas da astrologia que eu mais gosto, que eu cheguei a estudar um pouco, não me aprofundei, porque nos anos 90 era isso, né? Você fazia tudo. E eu conheci Jaci, uma pessoa incrível, que foi aluna do Bola, né? E, enfim, hoje eu sou amigo da filha deles, da Jaci, enfim, que é a Gina, astróloga também, minha amiga. E uma das coisas que eu via dentro da astrologia era quando via mapas de pessoas famosas, a quantidade de quadraturas, às vezes eu olhava e falava, gente, como é que essa pessoa conseguiu viver? Como é que ela sobreviveu ao parto, né? Porque... E a pessoa com uma vida incrível, uma vida próspera, uma vida... E via pessoas assim com mapas lindos e uma vida de... Não vou nem falar a palavra, né? Mas uma vida terrível.
Você acha que as facilidades às vezes dificultam o caminho? Ah, é muito comum. É muito comum. É muito comum. Eu não estou dizendo que são todos. Primeiro que assim, não existe mapa bom nem mapa Não, ruim não. na astrologia. Então, existem mapas com mais desafios e com menos desafios. Quando você pega o mapa de uma Madonna, por exemplo, olha, é tensão em cima de tensão. Mas é claro que as tensões entre planetas, elas são convites a você achar soluções. Então, eu gosto de uma frase que foi dita por um Tô professor vendo que eu meu. tô tossindo aqui seco, o ar ligado. Ele dizia o seguinte, que um mapa sem tensões, e olha que eu conheço pelo menos uns 6 de pessoas próximas, a pessoa, ela não tem muitos desafios. Então, assim, é meio que a mandioca cai no lado dela, mas ela vai comer mandioca a vida inteira. Eu comi o mandioca crua ainda, Crua, envenenada. a vida inteira. Então, quer dizer, ela não passa fome, uma linguagem, uma imagem simbólica. Adorei. Mas ela não consegue. Às vezes, o outro que tem um mapa muito tenso fala assim: ah, mas eu não aguento mais. A mandioca, cadê a mandioca? Eu vou atrás. Então, ele começa a construir e desenvolver habilidades. O que faz o trabalho de um astrólogo? O astrólogo ele não é um cara que vai ajudar você a saber quem você é, porque você já sabe quem você é. O trabalho de um astrólogo é identificar que potenciais que você tem e quem você pode se tornar. Esse é é um uma ponto. diferença crucial. Crucial. Ah, eu acho engraçado, às vezes, eu quero saber quem eu sou. Você, bom, depois de um ano, de 40 anos, você não sabe quem que você é, você tem que... é um drama isso. Então, não é nem com o astrólogo que você tem que passar. Mas você pode descobrir que tipo de potenciais você tem e que você não desenvolveu. E aquela pergunta, o que eu vim fazer na Terra? Viver, querido, encarnar. Isso, totalmente. Viver. É isso. Da melhor forma possível, seguindo o fluxo da vida. É isso que um astrólogo fala. Seguindo o fluxo da vida. A astrologia, as pessoas falam assim, os planetas, não sei o quê. Não, gente, a astrologia é simplesmente os ciclos. Ciclos da natureza. E o que você precisa fazer é entrar nesse ciclo, aproveitar esse ciclo, aquilo que ele está te oferecendo, e aí disso extrair uma série de aprendizados, uma série de conquistas. Eu sou um excelente nadador, sem nunca ter aprendido um único movimento clássico de natação, nada. Mas quando nós éramos pequenos, meu pai jogava a gente dentro d'água, inclusive na correnteza, para ver como é que a gente saía. Você tinha que pular atrás. O meu irmão se desesperava, lutava para tentar sair da correnteza. E eu ia me jogando, até que eu encontrasse alguma coisa que eu pudesse botar o dedo e segurar. Então meu pai dizia assim, né? Que Deus o tenha, meu saudoso pai. O Ivan é de longe o melhor nadador de todos vocês. Mas como assim? Eu era grandão, né? Mais ajeitado. Ele não luta. Ele acompanha o fluxo até que tenha uma oportunidade. Perfeito. Isso é astrologia pura. Né? Isso é astrologia pura. Vai nadando até... Então eu guardei isso. Guardei isso, sabe? Então eu sempre busquei... Tá ventando? Tá me jogando? Ok. Peraí. Então deixa eu ver para onde ele tá me jogando. Vai ter uma base de água para segurar um hidrante na rua, vai ter um poste, vai ter alguma coisa. É isso ou eu vou me desesperar? Toda correnteza, eu vou arrumar um lugar para enfiar a unha e segurar. Nem que seja um galho, mas isso vai acontecer, né? Então, eu acho que aprender a lidar com essas dificuldades é isso, né? É você aprender o fluxo. Aprender o fluxo. Você Você sabe que uma coisa que me deu muita audiência e bastante notoriedade foi a pandemia de 2020. Por quê? Tem até uma matéria que eu me divirto bastante, que está na internet, inclusive. Eu acho que da revista Elástica, lá da editora Abril. Que ela, em 2019, teve lá a Mystic Fair, e nós fizemos uma mesa de previsões. Eu estava lá. E eu falei, olha, 2020 vai ser do balacobaco.
vai ser do balacobaco. Não faça, e tá tudo registrado, porque você fazer previsão, tá tudo registrado em vídeo, YouTube, em matérias. Eu falei, 2020 você vai ter que tomar cuidado com a saúde, você vai ter que tomar cuidado com questões financeiras. Muita gente que passava em consulta comigo, eu falei, não faça viagem, tal, porque o céu estava tenso. Então não foi mediúnico, não foi nada, foi simplesmente análise de céu, porque a astrologia nada mais é do que uma repetição de padrões. Sim. Então, existia lá um astrólogo francês, o André Barbeau, um grande astrólogo, já faleceu. Em 2011, ele publicou, também está lá registrado, olha, 2020 tende a ter uma pandemia. Bom, e aí foi engraçado essas matérias, porque uma delas dizia assim, olha, os economistas erraram, mas os astrólogos acertaram. Adorei. O que foi em 2020. E o que era 2020? 2020 você tinha lá um alinhamento, né, de planetas. Você tinha Plutão, você tinha Saturno, você tinha Júpiter, você tinha Marte, quer dizer, tudo alinhado no signo de Capricórnio, que indicava bom, Júpiter é a expansão, Plutão indicava a morte, quer dizer, você tinha tudo lá e determinadas posições que se repetiram durante a peste negra e durante a gripe espanhola, ponto. Então, o que um astrólogo fez? O astrólogo não vai falar... que desespero. Não, olha, ano que vem é um ano que tende a ter alguns problemas, restrições, não é ano de você dar início à obra de casa, não é ano de você fazer viagens internacionais. Então, é basicamente isso, é entender o fluxo da vida e saber o seguinte, olha, lá na frente vai ter o galinho para o Ivan se segurar. Então, às vezes as pessoas dizem assim, porque a astrologia é determinista, o que é? Não existe livre-arbítrio? É 100% livre-arbítrio. 100%. É o que você vai fazer com aquilo, com aquelas ferramentas. É isso. Né? A astrologia vai só dizer o seguinte, olha, a maré não está favorável, ela está indo para lá. Só que toma cuidado, porque de repente aqui você vai ter um rochedo, lá na frente você vai ter uma árvore na qual você pode se segurar. É basicamente isso. Você pode desconsiderar tudo isso, você pode e aí brigar ou querer ir que nem os seus irmãos, ir contra a correnteza. Agora, se você tem autoconfiança, se você tem um conhecimento das suas habilidades e você consegue mais ou menos entender como é que está a correnteza, aí você vive de uma maneira muito mais tranquila. Eu tive uma experiência horrível exatamente nessa época, que eu fazia um negócio chamado ritual de cura coletiva. Certo. Esse ritual de cura coletiva era um estímulo de autocura, porque ninguém cura ninguém, você sabe disso. Lógico. As pessoas se curam através, enfim, da própria mente, enfim, de como ela lida com as suas energias. E eu vi, de repente, me deu um apagão, literalmente, e eu via as ruas cheias de cadáveres, enrolados em lençol, como se fosse a gripe espanhola. E eu vi a data. Aí eu cheguei para as pessoas e falei, olha, gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Se vocês puderem poupar um pouquinho, se vocês puderem ter uma reserva, virão tempos difíceis. Está registrado também, porque era gravado. E só que eu não tinha ideia do tamanho do que viria. Eu não sabia se era um acidente, eu não sabia o que... Mas eram muitas ruas e eu passava por cima das ruas e via as ruas cheias de cadáveres, que era a visão que eu tinha de muitos desencarnes, né? Então, nós passamos por isso nessa época e você, no caso, você viu pela astrologia e eu vi por uma vidência e não foi fácil para nenhum de nós. Aí entra aquela questão, você acha que o mundo melhorou depois da pandemia? Bom, enquanto espiritualista, eu tendo a acreditar que sim. Enquanto cientista, eu tendo a dizer, olha, não temos o tempo suficiente, o distanciamento suficiente para observar. Eu acredito de verdade, sim, que houve mudanças importantes. A gente não sabe, por exemplo, o impacto que a pandemia teve nos jovens e nas crianças. A gente não sabe. Né? Que jovens e crianças que a gente vai ter, que adultos a gente vai ter, a partir das experiências que eles viveram. Teve gente que se formou, né? Eu estava no meio de um curso de
de medicina, né, no meio da pandemia, quer dizer, a gente não sabe Meu ainda. sobrinho. Então, e a gente não sabe o que isso vai impactar. A outra ali, ó. Não é? O Rafinha também tá. Então, quer dizer, teve gente que começou, que deveria ter entrado, crianças que deveriam ter entrado na escola, né? E não puderam. Teve um monte de crianças que viram a família, praticamente perderam todos os avós no mesmo tempo. Então, eu acho que eu tendo a acreditar sempre que a humanidade cresce, que a humanidade se desenvolve, mas eu repito, enquanto cientista, eu não sei ainda qual é o tamanho disso. Enquanto astrólogo, a gente diz o seguinte, que toda vez que existe uma conjunção de planetas, dá início a um ciclo. E esse ciclo ele vai ter lá as suas quadraturas, as suas oposições, né, dos planetas, e depois ele vai concluir. Por exemplo, 1982. 1982 foi quando houve um encontro de Saturno com Plutão. E aí, que se repetiu em 2020, foi quando surgiu o vírus do HIV. Esse é um ponto importante que também indicava o surgimento de um vírus. Agora, quando esse ciclo se completou, a gente já viu um avanço enorme que muito possivelmente, eu digo assim, em menos de 2, 3 anos, a gente talvez já tenha a vacina para o HIV. E eu não estou falando isso, estou falando enquanto pesquisador, claro, e de ver os resultados que se seguiu. Então, o que aconteceu em 2020, tudo que aconteceu, essa conjunção que houve entre todos esses planetas, a gente vai levar ainda 30 anos para observar quais foram as características, como foi essa do HIV. Essa cura também, ela vem junto com essa questão da era de Aquário, né? Porque Aquário traz isso, né? A era de Aquário traz isso, né? Traz o fim da mentira como nós conhecemos, traz o fim de muita doença como nós conhecemos, porque a era de Aquário, ela sai daquela era de Peixes, era do sofrimento, a crucificação e tantos outros avatares que morreram de forma trágica, né? Porque se você ver, Buda também não teve uma morte tranquila, nenhum deles tiveram, né? Nenhum deles tiveram. Então, tá tudo dentro dessa era, né? Porque uma era dura muitos e muitos. Em torno de 2.100 anos. Até mais às vezes, né? A era de Peixes foi super longa, né? Segundo, até onde eu entendo, foi muito longa. E agora nós estamos já dentro mesmo da era de Aquário, já estão, aquela história, já estão lambendo o doce de Aquário, que eu costumo brincar com os meus. Então você acha que dentro desses próximos anos, acho que muita doença, né? Inclusive o próprio câncer, né? O próprio câncer está tendo uma movimentação de cura, que é uma coisa. Eu tive vendo um tratamento para câncer de pele que eu fiquei assim, falei, não, isso é coisa de outro mundo, né? A pessoa com câncer de pele avançadíssimo, já tomando orelha, tomando tudo, aquela coisa horrenda, com pouquíssimo tempo de medicamento, porque eu tenho um amigo que é representante de uma indústria, some tudo. A pessoa vai continuar tomando, mas some tudo. Pessoas com câncer de pulmão vivendo aí muito tempo agora, né? Com remédios novos. Antigamente era sentença de morte, né? Hoje a pessoa vive. Você acha que isso é influência de Aquário mesmo já? Ou... assim, a gente, para nós, para alguns astrólogos contemporâneos, a gente acredita que ainda a gente está na transição, né? A gente ainda não entrou 100% na era de Aquário, mas... É como se fosse o verde sobre o amarelo fazendo um azulzinho ali. Mas o ponto importante é que nós vamos ver agora, já teve uma pequena palhinha, mas a gente vai ver a partir de 21 de janeiro de 2024, a entrada definitiva de Plutão no signo de Aquário. Isso aconteceu apenas há 250 anos atrás. Ou seja, nenhum de nós, não existe ninguém vivo quando isso e o céu era diferente, o mundo era diferente. Uma entrada de Plutão em Aquário, que vai agora em 2024 e vai durar 20 anos, vai até 2044, certamente vai mexer com duas coisas essenciais. Um conceito de justiça social e de identidade. Então, por isso que a gente está vendo essa coisa identitária. Os grupos LGBTQIA+, os grupos não sei o quê. De todo jeito. Todo mundo tem uma coisa de, olha, a gente existe, a gente quer se colocar, porque há 250 anos atrás foi quando houve a Revolução Francesa. Sim. E a independência dos Estados Unidos. Então, houve uma independência, abolição de escravidão em vários lugares. Então, existe uma coisa de posicionamento identitário.
E a outra coisa é um desenvolvimento da tecnologia que a gente não consegue nem imaginar, Ivan. Não consigo nem imaginar. Eu não consigo imaginar o que em 2044 o mundo do ponto de vista tecnológico. Eu realmente, assim, qualquer previsão seria mais ou menos como a gente chegar para os nossos bisavós e falar de telefone celular que eles não conseguem nem entender. Meu filho, eu não entendo às vezes certas coisas, imagina. Eles não conseguiriam. Olha, você vai ter um negócio que parece um tijolo, assim, que você vai olhar na tela e vai falar com gente do outro mundo. Quer dizer, você não conseguiria nem explicar. A minha bisavó nasceu em 1873. Se eu chegasse em 1900 e falasse para ela, olha, vai ter o celular. Ela não tem nem elemento. 1873? É. Então, quer dizer, ela não teria nem como ter essa percepção. Então, a gente não vai ter. Em 2027, Urano entra no signo de Gêmeos. Então, também a gente vai ter alguma coisa, que eu não sei o que é, que vai transformar de forma absurda todas as comunicações. Há quem fale que a gente vai ter acesso à comunicação com outras, através de aparelhagens com outras dimensões. Enfim, a gente não sabe ainda exatamente porque não temos os elementos precisos. Nós já temos, né, através dos nossos oráculos. Pois talvez uma popularização. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai ter. Então, eu acredito sim que... E tem Netuno, né? O que está levando muito uma reflexão sobre os processos de cura é esse Netuno que está em Peixes, que já está há um bom tempo. Então, até ele sair de Peixes, e o Saturno agora está passando também em Peixes, e vai lá mais para frente encontrar o Netuno e o Saturno, que acontece, não é tão frequente, vai em Áries, vai trazer também outras perspectivas. Então, eu acredito que nós vamos vivenciar nos próximos, talvez, 20 anos, uma mudança considerável. Graças a Deus, se tudo levar aqui, que nós, pelo menos, vamos estar presente e mas nós vamos ver uma outra sociedade. Uma outra sociedade e, assim, não tem nem como imaginar. A gente espera que isso aconteça, de fato, né? E eu confio no que você está dizendo, porque eu vejo isso acontecendo. E eu vejo, talvez a gente vai estar aí já numa idade já mais avançada, mas eu acredito que talvez quando chegarmos a esse ponto, 70 anos, 80 anos serão os 30 de hoje. Porque totalmente. Eles vão trocar a peça, né? Lógico. Eles vão trocar a peça, tipo assim. Lógico. Eu acho que vai chegar no médico e falar assim, eu acho melhor trocar os seus pulmões, o seu coração. Eu acho que não está muito legal. A gente faz uma cirurgia básica, final de semana, o senhor com a semana, o senhor já pode viajar. Eu acho que vai ser por aí. Lógico. Porque a coisa está ficando, né, num nível de especificidade, assim, de especialidade, que, né? Mas, cientificamente, se imaginar, olha, a gente vai chegar, os nascidos nas décadas de 60 e 70, a gente vai chegar a 100 anos. Os nossos avós nascidos em 24, em 14, quer dizer, muitos deles já chegaram a 100 anos. Né? Tem uma geração dos baby boomers, dos 40, que nasceu na década de 40, que esses vão chegar fácil a 105 anos. Quer dizer, então, os nascidos em 60, 70, tem aí um bom caminho ainda. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho dó de morrer, que eu acho a vida maravilhosa. Eu gostaria de ficar aqui por bastante tempo ainda, né? Aproveitando tudo isso que a gente vai aprendendo, não é? Todos os dias, e o mundo vai ficando tão colorido, tão bom, não é? Eu acho. O mundo vai ficando tão bom, as pessoas vão adquirindo tanto conhecimento. Algumas preferem não adquirir, né? Algumas preferem ignorar, não é? Mas a grande maioria, não é isso? Olha, eu vou fazer uma pergunta porque, enfim, estão aqui, não estão fazendo nada, né? Brasil. Você já fez o mapa astral do Brasil? Sim, existe um mapa astral do Brasil do dia 7 de setembro de 1822, no bairro de Ipiranga. O que você me conta do mapa astral do Brasil? O que nós podemos esperar do Brasil nesses próximos anos? Eu sou otimista em relação ao mapa do Brasil. É que você tem uma coisa interessante, né? A gente falou de astrologia kármica. Aonde tem Saturno no mapa é onde você tem um desafio e é onde estrutura toda a tua vida. Então, e cada um tem num setor diferente do mapa. Uns na casa 1, outro na casa 2, que é a casa de dinheiro. Então, enfim, onde tiver o Saturno é a estrutura do teu mapa. O Saturno do Brasil está na casa 3, que fala de educação, né? De educação básica.
Então, enquanto não houver investimento em educação básica, a coisa vai complicar. Eu não estou falando agora de nenhum tipo de ideologia de um lado ou de outro. Isso não cabe mas mais. assim, o mapa tende, da mesma maneira que quando aconteceu em 2020, quando teve a eleição de 2018, que deu aquela coisa, Haddad, Bolsonaro, não sei o que lá, a gente sabia, né, que a situação não seria fácil para uma ideologia específica. Mas, de qualquer maneira, a gente sabia que quem passasse em 2020 ia ia pegar um abacaxi, que foi realmente um problema da pandemia, mas principalmente porque a pandemia mexeu na casa 12 do Brasil, que falava de saúde pública. Então, um ponto. Agora, eu acredito que nós vamos ter aí bastante mudanças nos próximos anos, né? Tem um astrólogo, o Boris Christoph, que já faleceu, um uruguaio, que ele dizia o seguinte, que em 2033 a gente teria aí uma mudança significativa no Brasil, né? Poderia ter uma mudança importante. Eu particularmente acho que a gente vai aí nos próximos anos, primeiro, do ponto de vista de prosperidade, acho que o Brasil prospera, por conta dos mapas astrológicos e dos trânsitos nesse mapa. Agora, enquanto não houver, por conta de Saturno na casa 3, enquanto não houver Educação. Mas isso é todo mundo. Não é, porque dependendo do mapa. Mas no caso do Brasil, está muito vinculado a isso. Porque a educação ela tá ligada diretamente, primeiro, ao autorrespeito, né? Certo. Porque a pessoa se respeita. Ou, se você quer saber se uma pessoa se respeita, é a forma como ela respeita o outro. Totalmente. Se você me respeita, automaticamente você se respeita. Porque faz parte do processo, né? Se você sabe amar, você se ama. Se você quer a felicidade do outro, porque você é feliz. Isso são questõezinhas básicas, né? E a educação, ela tem um viés de que pessoas conscientes e pessoas felizes geram mais felicidade e mais consciência. Né? Então, educar as pessoas significa perder o poder que você tem sobre elas. Mas existe uma coisa que eu acho que é um tiro no pé de alguém que tenha pretendido, não estou falando de governo nenhum, porque o Brasil tem 500 e cacetada de descobrimento. A família real veio para cá em 1888 e a coisa desde lá que vem destrambelhada, né? Então, acusar esse ou aquele governo é uma idiotice, não é sobre isso. O contexto todo está muito difícil dentro da educação. Então, nunca foi feito nada para que esse povo, né? Um povo inteligente, né? Porque, gente, vamos combinar? Qual país do mundo conseguiria sobreviver com a dignidade que o Brasil sobreviveu aquelas décadas de infração? É verdade. Né? É verdade. Esses meninos, esse aqui tem 24 anos, ele não viu nada. Não, o Sarney, o que foi aquilo, gente? Você saía de casa, 87% de inflação ao inflação ano. No ano. Ao mês. Ao mês o que é o ano? Ao mês. mês. É loucura, né? A gente que hoje tem 5% ao ano, a gente fica desesperado. Imagina 87% né? ao... Então, quer dizer, e o povo brasileiro conseguiu sobreviver a isso e vivia com dignidade, vivia sorrindo ainda, né? Porque é um povo bem gado, né? Povo gado, povo feliz, é bem isso. Mas é um povo esperançoso, né? Esperançoso, Então, imagina a hora que quebrar esse ciclo, né? E esse país receber a educação que merece, porque não importa, é o que eu falo, eu tenho amigos que moram no exterior, um é médico, por exemplo, tá em Sydney, na Austrália. Sydney não, tá numa outra cidade, não é Sydney, eu esqueci o nome agora da cidade. Eu sei que ele diz para mim que a faxineira do hospital e o médico tem uma diferença muito pequena de salário. Sim. Agora que ele está se liberando uma outra especialização, é que o salário aumenta um pouco mais, mas não é nenhum absurdo. Se você for para a Dinamarca, a mesma coisa. Se você for para qualquer país da Europa, a diferença do salário de um médico e de um enfermeiro é mínima. E se você pegar para a faxineira, também é mínima, porque todas as profissões são dignas. E todas as pessoas têm que se qualificar naquilo que fazem. Então, se você não quer estudar medicina,
você quer ser um ótimo porteiro, você será um ótimo porteiro e vai ganhar por isso. Então a educação nos leva a isso. Primeiro, uma questão mais igualitária, né? Uma questão mais de humanidade mesmo. Então, é fantástico você falar sobre isso, que eu não tinha observado essa questão. No mapa do Está Brasil. exatamente na educação. Na casa 3. Agora, tem um ponto importante que às vezes a gente só imagina, e você trouxe isso de uma maneira magistral, que é achar que a educação é só uma questão de alfabetização ou de ter diploma. E não é, porque é o seguinte, se não fosse assim, o que não falta é bandido com diploma universitário nesse país. Ah, sim. A educação, ela passa justamente não só pela capacidade de você desenvolver habilidades intelectuais, mas você ter uma consciência de dignidade, uma consciência de cidadania. Então, a educação, quando a gente fala de educação básica, eu não estou falando só de aprender lá tabuada, de aprender que A, B mais A é o Bá, mas que as pessoas tenham uma consciência de coletividade, de civilidade, de ciência em relação ao seu papel na sociedade. E isso as crianças não têm. E aí, às vezes, você pode estudar em colégios internacionais, que o Brasil está cada vez recebendo mais, só que são crianças que elas não têm. Elas podem até serem alfabetizadas em 2, 3 idiomas ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo, mas elas são ineptas a desenvolver uma relação saudável com o outro, elas são completamente desprovidas de qualquer entendimento do seu papel na sociedade. A falta da dignidade. Eu acho que essa palavra no Brasil, a gente não, se você perguntar o que é tem esses memes, você sabe o que é polifonia, não sei o que você diria se o seu filho, né, fosse um design gráfico, aí aqueles memes que o pessoal tira sarro quando vai mexer com gerações mais antigas. Está acabando com a minha voz hoje. Mas o pior é você perguntar para o povo brasileiro o que é dignidade, eles não sabem. E mesmo porque, se você tem uma parcela da sociedade que não desenvolveu empatia, você não vai ajudar em nada essa parcela que não tem dignidade. E eles vão trocar isso. Porque aquela pessoa que não tem empatia, automaticamente, ela também não vai desenvolver a dignidade. Porque dignidade, as pessoas acham que dignidade, muitas vezes, é só você ter acesso a determinadas coisas, acesso a determinados bens e serviços, acesso a uma família, a base, Só que elas esquecem que dignidade é a forma como você lida com o outro também. Você é digno. Você é digno quando você consegue, apesar de qualquer situação, você agir de forma que você possa manter sua cabeça em pé. Perfeitamente. Não é? Perfeitamente. Então, como é que eu posso manter minha cabeça em pé se eu me julgo melhor do que o outro? Se eu acho que ser racista é legal? Se eu achar que eu sou melhor do que o outro porque eu tive mais acesso à educação, né? Eu não vejo nenhuma dignidade nisso, eu vejo uma indignidade absoluta. Então, eu acho que no Brasil tá faltando muito essa questão de entender que o outro é um reflexo meu direto, né? E quando eu penso que eu estou provocando dor no outro, eu estou recebendo essa dor multiplicada, porque é a lei do retorno, né? Não é a lei do retorno religioso, não. É a lei do retorno real aqui da Terra. Se eu pego uma bola de ping-pong e jogo ela numa parede sólida, com força, eu vou levar uma bolada na cara, mas com certeza. É lógico. Ou nas costas, onde pegar, né? Então, enquanto as pessoas não entenderem isso também, que passa por essa dignidade que você se refere e passa pela empatia, ou a falta de empatia. Eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade onde se desenvolveu muita questão do direito. Eu tenho direito e eu não tenho deveres. Pois é, justamente. E quem tem isso. muito direito e não tem deveres, não tem direito nenhum, né? E não tem dignidade. E não tem dignidade. E essa dignidade, eu acho que ela tem muito a ver, quando a gente pensa do ponto de vista espiritual, também na questão de você largar de ser dependente de quem quer que seja. Com certeza, isso é primordial. Ou seja, a minha dignidade passa pela minha independência, eu não preciso baixar a cabeça para ninguém, achando que entregar a minha salvação para quem quer que seja, desenvolver as minhas próprias ferramentas
para poder resolver os meus problemas, e justamente essa questão dos direitos e deveres. Bom, hoje estou na plataforma do Gasparetto Play como professor, mas fui aluno do Luiz Antônio Gasparetto. Do tio Gasparetto? Do tio Gaspar. Maravilhoso. E ele sempre falava, é uma questão, a dignidade passa pela tua capacidade de ser autônomo. Você sabe que eu sou querido do Gasparetto, né? Então. Amo o Gasparetto. Amo. Então, é autonomia. O que é autonomia? Pela palavra autonomos, né? Eu faço as próprias leis, eu sou a própria expressão da lei. Então, aquilo que eu construo é aquilo que eu vou ter como resultado. E o brasileiro tem muito disso, de entregar o seu destino para quem quer que seja, para não ter o problema de ter que pensar na frente. É um pacote pronto, né? Você compra o kit. Você vai cuidar da minha vida, você vai cuidar do meu destino, você vai cuidar da minha saúde, você vai cuidar... Você... Né? Eu não tenho que cuidar de nada. Né? E a espiritualidade desse terceiro milênio, ele passa justamente por isso. Não, vamos resgatar aqui, vamos puxar pra gente a responsabilidade. Puxar a responsabilidade, porque é sobre o que a pessoa pensa da vida, não é sobre o que o outro pensa da vida dela. Né? Então, se você começa a delegar isso, o mundo é o seguinte, o mundo, se você bobear, ele te engole. Porque as pessoas são todas aqui em busca da mesma coisa que você. Né? E ninguém é responsável por você. Então, se existe uma possibilidade de um trabalho, se você está disputando o trabalho com alguém que não está interessado em lutar, adivinha, ele vai perder. É lógico. Não, e as pessoas têm... Eu amo essa palavra, empatia, até porque eu sou pisciano. Então, pisciano é o rei da empatia. É minha ascendência. Então é por isso que a gente se dá bem. A empatia tem aí um lance que é você perceber a dor do outro, mas você não ter condições nem de assumir a dor do outro. Então, você, dentro do possível, você ser solidário, dar um apoio quando possível, mas respeitar a dignidade para que o outro tenha as condições também de conduzir a própria existência. De agir, né? De agir. E a liberdade, eu acho que o amor liberta, né? Totalmente. O amor liberta em todos os sentidos. Olha, nós temos 2 livros aqui. Eu gostaria que você desse, assim, uma palavrinha sobre cada um deles, até para que as pessoas tenham uma ideia do que se trata, né? Que, embora você seja bem específico aqui, guia para quem tem guias, desmistificando a Umbanda. Fala um pouquinho sobre. Isso aqui é um livro bem didático, ele é de perguntas e respostas, que são aquelas perguntas e respostas que as pessoas têm frequentemente quando pisam no terreiro de Umbanda. Por que tá usando... Por que tem vela? Por que todo mundo usa branco? Por que todo mundo usa os colarzinhos, né? Então, aí a gente vai nas perguntas e respostas explicando o que é cada uma desses paramentos, o que é uma gira, o que é um preto velho, o que é um caboclo, como é que se dá o efeito de um banho de ervas. Então, assim, é um bate-papo. Então, a gente, para eu escrever esse livro, a gente reuniu perguntas que são muito comuns, não só dentro dos terreiros, mas nas redes sociais, e aí a gente deu as respostas, frisando que esse livro não... de jeito maneira, para até olhar para cá, não é para brigar e impor verdades dentro de casas espirituais. Cada um que siga, né, a sua tradição. Esse é o guia para quem tem guias. No final ele tem lá uma listagem, inclusive, de ervas que as pessoas podem usar. Olha só. Porque também, gente, é aquela questão. Quando a gente está muito perdido no assunto, a gente não consegue desenvolver um pertencimento, né? Então, muitas vezes você vai chegar numa casa... E a casa tem tanto sigilo sobre as coisas, né? Tem que passar por tantas situações que às vezes você fica 20 anos dentro de uma casa e não aprende absolutamente nada. Como diz um convidado meu esses dias, aí você fica com uma pilha de apostila desse tamanho e você não vai para lugar nenhum. Né? Então, às vezes, é necessário que você tenha um guia prático mesmo como esse, que você acaba tendo um mergulho, né? Fazendo parte de um conhecimento que você pode desenvolver outros conhecimentos depois, evidentemente, com a sua própria busca, né? Dentro daquela realidade, daquela casa, daquele terreiro, daquele pai, né? Daquela Não, mãe. E esse livro, eu tenho orgulho, porque os 2 livros, eles são mencionados em teses. Olha eles só. foram mencionados. E uma desses, o Laroyer, foi mencionado numa tese de doutorado
numa universidade em Berlim, na Universidade Humboldt de Berlim, falando sobre empoderamento feminino. E esse aqui, o Larouet, é usado inclusive no Senac, como forma de estudo de religião. E o que eu me orgulho muito desses dois livros é que eles não são livros que eu assim, vou botar debaixo do braço, bater na porta, quer ouvir a palavra do caboclo? Não é esse o ponto. Esse não é livro para que a gente chama proselitismo. Eu não estou fazendo aí nenhuma propaganda, nem quero converter ninguém. Mas ele é um livro que foi muito... Ele foi lançado, o Guia para Quem Tem Guias, em 2016 e continua vendendo até hoje, todos os meses, a versão digital e a versão impressa, numa quantidade que a editora fala é o livro mais vendido da editora. Por quê? Porque ele não é um livro que você apenas vai ler ou, quero agora me formar em um bandista. Não, é um livro que as pessoas oferecem, inclusive, para os familiares, para evitar rolo. Olha que engraçado. Para entender, né? Para entender, porque, de repente você está indo nessa aqui, agora você vai vender a alma pro capeta, não sei o quê. Não, e aí eu entrego o livro, a pessoa, é isso, bom, você não está lidando agora fazendo pacto com o tinhoso, né? As pessoas, ela tem esse objetivo de esclarecer e tranquilizar. Ou melhor, né? Chega e fala, não, mas sabe o que é, o pai? Não é isso, não. É porque, na verdade, o capeta é gente boa e agora é meu amigo. E ele não mora, mãe, onde a senhora está pensando, não. Tá aí na natureza, aí somos todos nós, de certa forma. É justamente isso. É trazer essa consciência, essa clareza. Né? Trazer essa clareza. E esse aqui é falando sobre o feminismo, né? O feminismo não. Sobre o poder feminino, que é diferente. Também. Ele traz aí a diferença do que é um orixá Exu para que são os catiços, né, os espíritos, por que um usa o mesmo nome, mas são coisas diferentes. Por que o que é um Exu Mirim, como é que se divide os Exus, porque é muito engraçado, nos terreiros de Umbanda tem muito disso. As pessoas elas não têm conhecimento e fica assim, é porque é tranca-rua, é marabó, é 7 encruzilhadas, mas tem uma infinidade de falas. Aí fala assim, meu Exu é o Exu veludo. Aí a pessoa acha que é coisa da cabeça. Não, e tem lá uma série de nomes. O que é um Exu da lira? Então a gente traz um pouco essas informações. E também é um livro que a gente procura de um jeito ou de outro, aí a gente volta... que a gente acabou indo para outros caminhos, eu esqueci de responder a sua pergunta, para parar com essa ideia que ainda tem resquício, mesmo dentro do movimento umbandista, de falar assim, Exu não pode entrar dentro de casa. Então, eu acho muito engraçado isso, porque as pessoas falam assim, não, Exu a gente não cultua dentro de casa. Mas, na hora que a coisa aperta, cadê o Exu? Então, bota o Exu para dentro de casa, né? Imagina, não vai dentro de casa. Gente, é a natureza. Quando você está na cama com seu esposo, com a sua esposa, com seu companheiro, com a sua companheira, gente, a energia ali é Exu. Totalmente. A energia de sexo é Exu. Porque Exu é a natureza humana, né? Tanto a libido, a defesa, a proteção. Quando você dá aquele pulo na rua que aparece um cachorro, gente, é Exu. Justamente isso. Porque senão não tem nada. É lógico, o Luiz Antônio Gasparetto, ele no final da vida, ele trouxe muitos estudos lá com o espírito de Tibirias sobre o bicho, né? Ele chamava do bicho, o bicho de poder, né? Que muito dentro do xamanismo. Nada mais é do que o orixá Exu que cada um de nós carrega, que é quem garante a tua integridade, é quem garante o bom funcionamento do teu sistema imunológico, é quem garante a possibilidade de você ter libido para construção de projetos. Construção de projetos, porque sem isso acaba. Quando é que um homem morre? Né? Não é quando ele fecha os olhos e encarna. Um homem morre quando ele deixa de ter desejo pela vida. É lógico. É lindo isso. Né? E acabou. Só não deitou. Mas já foi. Né? Então, gente, vamos viver de verdade, né? Vamos viver, vamos cultuar aquilo que você acreditar. Gente, olha, aqui todos são muito bem-vindos, seja você um irmão evangélico, católico, budista, islamista, não interessa, ubandista, candomblessista, quimbandista, todos são bem-vindos, porque nós estamos falando da mesma coisa, dessa necessidade de transcender, né? Necessidade de dar, né, um salto, né, na nossa consciência. Aliás, estamos aqui, Consciência Paranormal. Bom, esses livros estão disponíveis em livrarias. Livrarias, na Amazon. Na Amazon, então, é o jeito mais fácil de achar, mas a maior parte das livrarias também tem. Seu contato para
os mapas, para tudo mais? Como é que faz para entrar em contato Tá com no você? Instagram, ricardoida.oficial. Ricardoida.oficial no Instagram. E também tô no YouTube, o Ricardo Ida. Ricardo Ida, gente, não tem, né? Não tem grandes mistérios. Ricardo Ida, Ida com H, né? Só deixar claro isso. Bom, não preciso nem dizer que foi fantástico, que foi maravilhoso. Nós estamos aqui há quase 2 horas, super light, super leve, foi super gostoso de fazer. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, se inscreva aqui no canal Instituto Ivan Martins, onde, né, acontece o Consciência Paranormal, sempre trazendo, né, pessoas queridas, pessoas da minha maior, né, da minha mais alta confiança, para falar com vocês, né, para trazer experiências e trocar. Vocês trocam quando vocês deixam um comentário, né? Porque eu vou observar, você vai observar, nós vamos ler, né? Então, a gente responde. Responde, deixa lá uma observação, deixa lá uma curtida, né, gente? E se inscreva no canal. E se puderem, se gostarem, para que a gente possa continuar nessa luta aqui, que é uma maravilha, é uma delícia. Tem lá o meu Pix lá, tá? Do Consciência Corporal. Tá lá uma força, né, gente? Nós estamos todo É isso mundo mesmo, luta, lógico. dá uma forcinha lá. Às vezes uma mixariazinha para você faz uma maior diferença aqui, né? Se todo mundo colaborar um pouquinho para a gente continuar nessa luta. Aqui tem que ser pidão, viu? Não, mas é nada mais pidão, justo, porque não dá para pagar, fazer podcast com prana ainda. Não dá. Aqui, mas assim, tô feliz, tô realizado. Mas se você gostou e puder colaborar, né? Por que não? Instituto Ivan Martins, se inscrevam. E eu quero te agradecer, né? Te agradecer muito por esse papo, por esse papo maravilhoso, querido. Olha, eu ganhei o ano. Eu sabia imagina. Que 2023 ia ser um ano bom para mim, mas olha, não imaginava. Esse homem iluminado, sábio, dos olhos mais lindos que tem também. Obrigado, gratidão, Ivan. Querido, gratidão. Gratidão a cada um de vocês. Lembrando sempre, estamos aqui para levantar mais questões, ok? A busca é essa, mais perguntas do que respostas. Um beijo no coração, que a luz esteja com vocês. Até semana que vem. Obrigadíssimo. Querido.